você acredita também, mas que parte maçante assim, né, dos atletas e professores, muitos migram para os Estados Unidos, né, para poder terem academia, né, por conta do dólar, enfim, de mais oportunidades e tal. Mas a galera que vive aqui no Brasil tem o objetivo de abrir uma academia, ele pode também ter uma academia aqui de sucesso? Sem dúvida nenhuma, cara. Acho que o jiu-jitsu ele é um produto bom em qualquer lugar, né? A pergunta é, a sua entrega é boa? E aí eu vou te falar o seguinte, as pessoas que migraram para os Estados Unidos, elas foram em busca de mais oportunidade e tal. E, sem dúvida, existe mais oportunidade nos Estados Unidos por um simples fator de que, vamos imaginar que uma mensalidade de uma academia nos Estados Unidos custe $200. $200 nos Estados Unidos, 80% da população paga sem problema. Os Estados Unidos têm 400 milhões de pessoas. Então você tem uma massa de gente que tem condições de comprar o seu produto. Se você monta uma academia no Brasil e você cobra, sei lá, R$500, você está falando para um percentual da população muito pequeno que tem condição de pagar R$500 por mês para treinar jiu-jitsu. Então você trabalha para atingir 2%, talvez, da população brasileira. O que, dentro de uma população de 210 milhões, é muito menos gente. Essa é a vantagem do mercado americano para o mercado brasileiro. Mas o que acontece na evolução do negócio academia de jiu-jitsu, ela acontece da mesma maneira. As pessoas que eram ruins no Brasil foram para lá e continuam fazendo um trabalho ruim. Tem lá mais gente que paga os $200, a pessoa vive lá. Mas vive até onde? Porque chega uma hora que a sua energia de ser professor de jiu-jitsu também diminui. E eu estou te falando do alto dos meus 54 anos, esse dia chega para todo mundo. Eu não consigo mais dar a quantidade de aulas que eu dava antigamente. 12 aulas por dia, né? Impossível, né? Então hoje eu dou algumas aulas por semana aqui e ali, né, para me manter ativo e tal, mas eu não consigo mais ter o ritmo que eu tinha. Então esse cara que saiu do Brasil, foi para lá com o mesmo modelo de negócio, ele teve um resultado melhor aqui, mas o negócio dele vai acabar do mesmo jeito. Porque ele não está se preparando para as transições que ele precisava fazer. Nós temos que estar sempre melhorando a cada dia, né? Se você não estruturar a sua academia como um negócio que independa de você, como é que faz? Né? Se eu não tivesse as minhas academias estruturadas, o meu negócio estruturado de uma forma que eles funcionam sem a minha presença diária ali, eu não poderia nem estar aqui batendo esse papo com você, eu ia estar lá dando aula. Com certeza. Né? Então, como é que a gente se prepara, né? Como é que a gente faz as transições? Eu acho que isso independe se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, se você está na Europa. Acho que as pessoas... o mercado de jiu-jitsu hoje está melhorando, a entrega das academias está melhorando, e isso é um sinal de alerta para quem não está fazendo direito. Porque quem não está fazendo direito, obviamente, vai ficar fora. Se você tem um mercado onde alguns entregam muito bem, uma proposta de valor muito boa, e outros não fazem, é natural que esses que não fazem desapareçam. Essa é a lei do mercado, né? Se você tem uma oferta melhor ali, eu vou na melhor, porque eu vou pagar para ter o pior serviço. Né? Então, à medida que as academias vão melhorando de nível, vão se estruturando, vão entregando mais conforto, vão entregando metodologia, vão entregando mais respeito, os alunos vão, obviamente, sendo direcionados para essas boas escolas. Porque tem aquele ditado, o barato sai caro, né? O cara não quer. Né? O bom aluno, o bom cliente, ele vai sempre buscar o melhor. Você vai comprar uma camiseta, você vai dar uma camiseta de qualidade, que é o mesmo preço de uma de má qualidade, você vai comprar de boa qualidade. Com certeza. Não tem dúvida. Né? Mas voltando um pouco, né? Também trocando um pouco de assunto da sua história, né? Você com certeza presenciou na época aquela grande rivalidade do jiu-jitsu com a luta livre, né? Inclusive, acredito que foi em 93, né? 91. 91, você fez parte da primeira competição, não foi?
de jiu-jitsu e luta livre. Né? Eu gostaria que você contasse como que foi assim para você. Olha, eu sempre... Eu cresci no jiu-jitsu, né, ouvindo as histórias dos heróis do Vale Tudo, das pessoas que lutavam e defendiam o jiu-jitsu, a bandeira do jiu-jitsu. Ainda era muito próximo. Né? Eu contei para vocês a história da família Gracie, que lutava Vale Tudo e dava aula para os alunos particulares e tal. Essas eram as histórias que eu escutava quando eu era garoto. Então eu ia para academia e sempre tinha a história que o fulano lutou com o ciclano, que tinha o cara da luta livre, tinha o outro que era da não sei o quê, o cara do capoeirista. Sempre essas histórias permeavam ali as academias de jiu-jitsu. Então quando houve essa confusão com a turma da luta livre, essa confusão começa, na verdade, num episódio onde o Flávio Molina briga com o Charles, e aí o Charles era um garoto, e o Charles chega na academia com o olho inchado e tal, o Rollins olha aquilo que aconteceu, o Charles conta, e o Rollins falou, vamos lá na academia dos caras à noite. Aí o Rollins leva uns alunos, o Jacaré estava nessa trip, e vai tirar satisfação com o Molina, que estava na academia no Flamengo, lá, uma academia de boxe tailandês e tal. E aí começa essa rivalidade ali. Né? Quando o Rollins morre, tem essa tentativa de falar, bom, agora o Rollins não está mais aí. Mas aí tinha o Rickson. Então o Rickson vai lá na academia do Boqueirão e desafia todo mundo e tal. E essa rivalidade começa de novo a aflorar. Então você tem o Vale Tudo de 84, que é onde luta Pinduca com Marco Ruas, Eugênio Tadeu com Renan Pitangui, Inácio Aragão com Bruce Lúcio, e quem mais? Tem mais uma. E o Marcelo Bering com Flávio Molina. Né? Então tem uma vitória para o jiu-jitsu, uma vitória do Eugênio sobre o Renan, um empate do Marco Ruas com o Pinduca, e o Inácio ganha para o jiu-jitsu, desempata lá à noite e tal. Essa rivalidade fica mais latente ainda. O Rickson viaja para os Estados Unidos em 89. Então, estava todo mundo falando de uma possível luta do Hugo com o Rickson. E aí o Rickson decide que ele vai viajar e que ele não vai deixar isso... Estão falando do nome dele e tal. Ele já tinha ido na academia desafiar todo mundo, ninguém tinha querido lutar com ele na época. E aí tem a tal famosa briga da praia do Rickson com o Hugo. No Apoador, né? Não, foi na barraca do PP, na Barra. E aí quando tem essa briga, depois o pessoal da luta livre invade a Academia Gracie para fazer uma revanche, eles brigam de novo. O Rickson ganha de novo. Começa uma rixa do Roller com o Eugênio. Aí eles lutam numa luta sem tempo, trancados, e empatam dentro do Colégio Padre Antônio Vieira, onde era a Academia Gracie, no Maitá. Lutaram por mais de meia hora, né? Lutaram 40 minutos, se não me engano. E aí eles empatam, e aí fica esse clima da luta livre com o jiu-jitsu. E aí decidem fazer um evento. Minto. Aí tem o campeonato Nastra, e a luta livre invade o campeonato de jiu-jitsu. Caramba. Porque o Valide joga um desafio no jornal. Então, para promover o campeonato, o Valide joga um desafio no jornal, e os caras da luta livre invadem o campeonato para aceitar esse desafio. O Carson e o Robson tomam a frente ali para conter, porque, imagina, uma invasão poderia ser uma catástrofe, né? Imagina, poderia ser uma briga de centenas de pessoas, né? Então eles contêm aquilo, levam... Eu lembro que quando eles invadiram o campeonato, eu estava aquecendo para lutar a final do absoluto, eu e a Mauri. Caramba. E aí o campeonato parou, eles foram para uma salinha lá discutir e tal. E na volta da salinha, o Marcelo Bering vem para mim e falou assim, botei teu nome, o Carson vai treinar a equipe e tal. Eu estava prestes a entrar para lutar com a Mauri, porque o campeonato tinha voltado e tal. E aí, na segunda-feira, a gente vai, o Carson organiza a equipe para treinar para o Vale Tudo de 91. A gente treina por 6 meses sobre o guidance do Carson ali. Foi uma experiência incrível, né? Os meus arquirrivais viraram meus parceiros de treino. Então, eu treinava todo dia com a Mauri, com o Murilo, com o Zé Mário, com o Libório,
né? Numa fase, viraram grandes amigos. Que legal, que o jiu-jitsu proporciona, né? Então, o jiu-jitsu se uniu, né? Acabou todas as rivalidades, todo mundo se uniu em prol daquele evento. A gente teve uma noite de gala, ganhamos 3-0, o Valide ganhou do Eugênio, o Murilo ganhou do Marcelo Mendes e eu ganhei do Denilson. O Marcelo Beren, que também supostamente lutaria com o Hugo, se machucou, então não teve a luta do Marcelo com o Hugo, mas foi um 3-0 acachapante, assim, né? O jiu-jitsu voltou a ter um momento de brilho ali e foi, para mim, um orgulho muito grande poder defender o jiu-jitsu, que era o que eu acreditava, né? Assim, desde garoto eu escutava aquelas histórias, aquelas pessoas que defendiam o jiu-jitsu eram os meus ídolos. E de repente eu estava ali, né, com 21 anos de idade, tendo a oportunidade de fazer a luta de fundo de um super evento transmitido pela Globo, em defesa do jiu-jitsu. Tem uma passagem um pouco antes de começar o evento, a gente estava no vestiário e o mestre João Alberto Barreto era o juiz, então ele foi lá fazer uma preleção, né? Um pouco de... Não sei o que ele fez no vestiário da luta livre, mas no nosso, ele fez uma preleção dizendo o seguinte: olha, vocês estão na noite de hoje representando e defendendo 70 anos de um legado, né, do que a família Gracie construiu no Brasil até hoje, né, no mundo das artes marciais e tal. Então, tudo que acontecer com vocês em cima do ringue, né, de aspectos físicos, né, um braço quebrado, um osso do rosto afundado, um olho perdido, um nariz torto, tudo isso vai virar medalha no nosso museu. Né? Nosso corner não tem toalha, ninguém vai salvar vocês. Caramba. Boa sorte. Mandou ir pra guerra mesmo. É o old school mesmo, né? Então, e ali você fala, bom, é algo muito maior do que eu, né? Eu tô aqui... Por honra, né? Então a gente entrou com a certeza de que ou esse cara me mata ou eu ganho dele. Não tem outro jeito. Né? Sem tempo, sem regra. Era um round de meia hora que todo mundo sabia que jamais ia chegar nesse ponto, né? Pelo menos a gente achava que não ia, né? Depois eu acabei lutando meia hora com o Marquet depois. Né? Vimos que era possível. Mas o ponto era esse, né? Então foi sem dúvida nenhuma um divisor de águas na minha carreira, né? Acho que me colocou numa outra prateleira. Uma coisa é você ser campeão de campeonatos esportivos, outra coisa é você defender o jiu-jitsu num vale tudo daquela magnitude, naquele momento. Então, eu tive um início de carreira na faixa preta já de muito destaque, né? Porque com 21 anos eu era campeão da coisa mais importante que dava para ser. Né? Não tinha mundial, não tinha nada, era aquilo ali. Né? E como que foi esse sentimento para você? O que passou pela sua cabeça? Medo, receio? Pressão, né? Pressão, por ter falado isso. É claro que uma pressão... Eu com apenas 21 anos... Uma pressão grande, mas como é que você transforma a pressão... Como é que você canaliza isso, né, cara? Você redobra e faz tudo o que você pode fazer para estar lá naquele momento na melhor versão que você pode ser. Então, eu treinei o máximo que eu podia treinar, eu escutei meu treinador em tudo que ele falava, eu fiz a dieta que eu tinha que fazer, eu fiz a preparação física que eu tinha que fazer, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer, para estar ali na minha melhor versão, e aquilo era o máximo que eu podia fazer. Então, a hora que começou, não teve pressão nenhuma, eu tinha que só fazer o que eu estava treinando, né? Então, mas era uma responsabilidade, sem dúvida. Eu tinha noção do que eu estava colocando em risco, né? Talvez se a gente pensar, se eu tivesse perdido, eu não sei o que poderia ter acontecido com a minha carreira, né? Talvez o jiu-jitsu não fosse tão generoso comigo como foi. E onde que foi mesmo o evento? Foi no Grajaú. No Grajaú.